minhas boas-vindas a todas e todos que estão conosco. Sejam muito bem-vindos mesmo a mais essa edição do Humanitas. A grandeza da obra de Freud não apenas não invalida, como até incentiva que olhemos sua teoria de imensa envergadura com olhar crítico. São palavras do livro Freud e Psicanálise, Primeiros Contatos com a Teoria e a Prática Clínica, de Marcelo Moraes Caetano, nosso convidado de hoje. Com essas palavras introdutórias, digamos assim, eu afirmo que é com alegria que o Museu da Justiça, com o objetivo geral de fomentar, em especial, aproximações entre o direito e as demais humanidades, dá continuidade às atividades do programa Humanitas, ciclos de diálogos interdisciplinares do Museu da Justiça, cujas ações têm o propósito específico de promover a cultura humanística, filosófica, científica e artística. Nesta 23ª edição, em comemoração ao Dia do Psiquiatra, dia 13 de agosto, e ao Dia do Psicólogo, 27 de agosto, estamos realizando aqui em formato virtual, neste dia 25 de agosto, às 16 horas e alguns poucos minutos, a palestra intitulada Psicanálise e Contemporaneidade, que será proferida pelo escritor, professor e pesquisador Marcelo Moraes Caetano, autor de, entre várias outras obras, do já mencionado Freud e Psicanálise, Primeiros Contatos com a Teoria e a Prática Clínica. O convidado vai discutir propostas da psicanálise que abordem o ser humano a partir da complexidade que deriva do contraste entre a psique, com suas expressões subjetivas, e a cultura, com suas especificidades e distinções. Ele também vai explorar a hermenêutica, que envolve conceitos como o ego, o de ego, inconsciente, libido, pulsão, civilização, repressão, recalcamento, etc. Após a palestra, o escritor será entrevistado, teremos uma conversa aqui, e em seguida o público, simultaneamente, na verdade, pode também participar desse diálogo, dessa conversa com o convidado, lhe fazendo perguntas, propondo comentários aqui, seja abrindo a câmera ou não, ou pelo chat, fiquem à vontade. E, bem, dito isso, informo ainda que os ciclos Humanitas objetivam difundir e realçar noções ético-humanísticas em apoio ao amplo esclarecimento sociopolítico imprescindível ao exercício democrático da cidadania. O evento conta com o apoio das equipes de produção e do educativo do Museu da Justiça. A coordenação do evento é minha e do Ricardo Vieira Lima, poeta e crítico literário. Eu sou, para quem ainda não me conhece, eu sou W.B. Lemos, sou doutor em literatura comparada e mestre em literatura brasileira pela UERJ, sou integrante do corpo de instrutores da Escola de Administração Judiciária, a ESAGE. Publiquei em 2014 um livro chamado Rasga Mortalha, Poemas dos Outros, ganhador do Prêmio de Poesia Ivan Junqueira, pela União Brasileira de Escritores. E eu dou essas informações apenas para realçar a importância que tem as instituições públicas na formação do quadro de intelectuais do nosso Estado, do nosso país. E faço agora a apresentação de nosso convidado, Marcelo Moraes Caetano, é mestre em Letras pela PUC Rio, doutor em Letras pela UERJ, doutorado em Antropologia pela Universidade de Copenhague, Dinamarca, onde é Research Fellow. Além de psicanalista, é autor com mais de 50 obras publicadas, professor efetivo da UERJ. Também é membro do International Pen Club Rio-Londres, da Academia des Arts, Sciences et Lettres de Paris e da Academia Brasileira de Filologia. O livro mais recente, já mencionado, Freud e Psicanálise, foi lançado neste ano, de 2023, e a obra recebeu resenhas positivas em veículos de comunicação de grande circulação, tais como o site UOL e o jornal O Globo. É com muita alegria que estamos aqui com a sua presença, Marcelo. Quero agradecer muitíssimo por sua generosidade e disponibilidade.
o Marcelo de Moraes ele foi um dos primeiros apoiadores, colaboradores desse programa que nós estamos realizando aqui no Museu da Justiça já há em torno de 2 anos, um pouco mais. Ele foi o primeiro convidado, falou sobre o pensamento e a obra de Wittgenstein, e está aqui novamente para, né, compartilhar conosco de ideias, reflexão, agora falando sobre a psicanálise, Freud. Então, vamos ter aqui um belo encontro, uma bela conversa. Então, passo a palavra ao Marcelo. Sejam todas e todos muito bem-vindos, e que alegria estar com você aqui novamente, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde para todos e todas. Vou me descrever. Eu sou um homem de pele parda, tenho cabelo meio grisalho e estou com uma camisa cinza escura. Pego até o gancho do que o Lemos falou há pouco. Eu fui, talvez, não sei se salvo engano, um dos primeiros, de fato, a integrar o ciclo Humanitas, e como o Lemos... Foi o primeiro. Primeiro? Sim, sim. Uma honra. E uma sincronicidade, uma curiosidade é que justamente eu abordei, né, no primeiro encontro o Ludwig Wittgenstein, que é também um autor de minha imensa predileção, e que, assim como Freud, austríaco, assim como Freud, de descendência judaica, e assim como Freud, foi um grande estudioso, foi um dos maiores filósofos do século XX, deixou a sua marca indelével na história da filosofia, na história do pensamento humano, e tendo como ponto de partida e de chegada, né, assim como Freud, elementos de linguagem, né? Então é quase como se fosse uma continuação, né? Nós temos aí um campo semântico vasto que integra, que unifica esses dois pensadores, né? Que coincidência boa, bonita, lírica, né? Interessante, porque é como se nós estivéssemos continuando. Na ocasião, quando eu falei de Wittgenstein, eu também usei como base um livro que eu havia lançado recentemente, na época, algum pouco tempo antes, que foi de Aristóteles a Wittgenstein, o Big Bang do Universo Linguístico, publicado na Alemanha, né, pela Hammerschlag, e agora um livro novo, né, que eu lancei recentemente, que é o Freud, Psicanálise, Primeiros Contatos com a Teoria e a Prática Clínica. Então eu faço essa observação aí dessa organicidade, digamos assim, né, do primeiro encontro com esse segundo encontro, que me deixa muito feliz, muito honrado, e que traz essas coincidências, né? Vamos dizer, eu chamei de sincronicidade, usando aí um termo junguiano, que é também um grande psicólogo. Mas vamos lá, eu vou falar algumas coisas sobre Freud, né, sobre a psicanálise, e depois eu acho que pelas perguntas, pela entrevista que o Lemos já pretende organizar comigo, eu acho que também a conversa vai tomar um rumo mais, digamos assim, mais interessante, talvez. O que eu vou apresentar são dados muito gerais, né, da psicanálise. A psicanálise primeiro, cabe perguntar hoje, né, estão acontecendo debates sobre o que é os limites da ciência, o que é ciência, Bom, aqueles 4 estilos, né, da epistemologia, ou teoria do conhecimento, ou filosofia da ciência, que é a epistemologia, que são justamente a ciência, a filosofia, a teologia e as artes, né? Então, como esses 4 campos de fontes primárias ou estilos da epistemologia se comunicam, e onde se insere nesse campo aí, nessa, digamos, organização epistemológica, onde se insere a psicanálise. Eu acho que esse ponto é o ponto de partida, até porque atualmente estão acontecendo algumas críticas, quer dizer, atualmente não, sempre aconteceram. O Lemos salientou um trecho do meu livro, cuja invenção é de Freud, justamente se abrir para as críticas, né? Mas há algumas críticas que são evitáveis, digamos assim, como, por exemplo, chamar de pseudociência, né? Ora, então vamos começar daí. O que é a psicanálise? Onde a psicanálise se insere na teoria do conhecimento ou na filosofia da ciência? A psicanálise é uma ciência, mas uma ciência olhada com olhada com um prisma, desde o seu nascimento, completamente transdisciplinar. Na época do Freud, né, um pouco anterior a ele, o Dilthey havia separado as ciências em 2 grandes blocos, né?
que ele chamava de Naturwissenschaften e Geiste, ou Kulturwissenschaften, eu vou traduzir. Ciências da natureza e ciências da alma ou ciências da cultura. Essas duas divisões, na época de Freud, ou seja, século XIX e século XX, o início do século XX, sobretudo, eram rigidamente separadas, espartanamente separadas, cartesianamente separadas. E a proposta do Freud, como neurologista, como psiquiatra de formação, foi olhar para os pacientes, né, a quem ele tinha acesso, né, com Charcot, depois com Breuer, o seu início de clínica, né, em Viena, olhar para os pacientes entendendo que aquilo que era chamado de loucura ou de histeria, etc., etc., possuía um caráter que, para ser compreendido dentro da natureza humana, carecia de muito mais do que meramente a medicina, né? Ou seja, a Naturwissenschaften, a medicina é uma ciência da natureza, é uma das ciências naturais. E o Freud é proveniente das ciências da natureza. Mas ele observou que não era possível, e ele era um grande admirador, ele leu e admirava profundamente a teoria de Charles Darwin, ou seja, ele era de fato um homem de ciências naturais, como eu falei, de formação médica. Mas a grande observação do Freud, e o mérito grande do Freud, o que colocou o Freud aí na constelação dos pensadores humanos, foi ter percebido que não era possível, né, compreender a complexidade do ser humano. Então, o Freud, meio que foi uma das grandes questões freudianas, foi ter sido um dos precursores da transdisciplinaridade, porque ele, partindo das Naturwissenschaften, das ciências da natureza, ele ingressou nas Kultur, ou Geistwissenschaften, ciências sociais ou ciências humanas, e ele viu que tudo precisava trabalhar em conjunto para explicar a complexidade humana. Então, essa, de cara, até esse aporte metodológico proposto pelo Freud, lá no século XIX ainda, lembremos que o Freud começou a escrever no final do século XIX, então em 1894, seu primeiro artigo, ele já tinha seu grande livro que o lançou para os Estados Unidos, para o mundo inteiro, foi a Interpretação dos Sonhos, em 1900, né? Em 1900 e 1901, mas o Freud começou no século XIX. Então, isso de cara já o põe como sendo digamos, um revolucionário, um precursor, que tem investimento, digamos assim, na atual conjuntura, nas ciências das mais diversas áreas, desde as ciências da antropologia, das ciências da cultura, das ciências culturais, das ciências da linguística. O Freud é uma pessoa importantíssima para o entendimento linguístico. Toda a linguística, por exemplo, escolas como a pragmática, inclusive fundada também pelo Wittgenstein, escolas como, enfim, análise do discurso, todas essas escolas contemporâneas da linguística são legatárias, em primeira instância, de Freud, por causa dessa sua metodologia. E também, agora vou entrar um pouco mais, fazendo primeiro, ou seja, a própria metodologia freudiana já é uma metodologia revolucionária. E nesse ponto eu até faço um paralelo com Ferdinand de Saussure, né? O linguista, o pensador que estabeleceu a linguística moderna como uma ciência da linguagem, né, com a publicação póstuma do seu livro Cours de Linguistique Générale, Curso de Linguística Geral, que foi compilado pelos seus alunos Charles Bailly e Albert de Sacher, na Universidade de Genebra, ele era suíço. E também eu citei Saussure para dizer o seguinte: assim como Freud, Saussure e assim como Wittgenstein, eram pessoas que se preocupavam com a complexidade da linguagem. E em breve eu vou falar da importância da linguagem na psicanálise. É importante lembrar que, segundo Freud, a psicanálise é a cura pela palavra, né? Então vamos entender o que é isso e quais são as implicações disso, não apenas no setting psicanalítico, como na terapia psicanalítica, mas na teoria psicanalítica e nas teorias que eu acabei de citar, como a linguística, como a antropologia, como a sociologia, como os estudos culturalistas, etc., etc. E a própria medicina, é claro, né? Lembremos que as patologias, as psicopatologias apontadas pelo Freud são aceitas na medicina, né? No DSM, que é o Manual de Diagnóstico
psiquiátrico, né? Inclusive teve o DSM-5, que foi recente, de 2013, no CID-11, que é de janeiro de 2022, ou seja, Código Internacional de Doenças, da OMS, as psicopatologias apontadas pelo Freud na psicanálise estão presentes nesses dois grandes compêndios da medicina, o CID-11 e o DSM-5. Bom, por que eu falava do Saussure? Porque, assim como Freud e Wittgenstein se preocupavam com a linguagem e com a complexidade do que é a linguagem, do quanto a linguagem é importante para o ser humano. Aliás, uma preocupação que remonta a Aristóteles, de quem eu vou falar brevemente, para falar de onde o Freud tirou, por exemplo, a ideia do complexo de Édipo, que foi da poética de Aristóteles, onde o Aristóteles também analisou o Édipo de Sófocles. Mas o Saussure e o Freud têm em comum também o fato de que, independentemente das ideias que eles contenham, e Saussure também é um autor que é muito alvo de críticas, o que é excelente, né? Como dizia o Junito de Souza Brandão, mitólogo, um dos maiores escritores de mitologia grega do mundo, e brasileiro, foi meu professor na PUC, o Junito de Souza Brandão dizia: são as polêmicas, são as críticas que são o pulmão de uma obra, o pulmão de um autor. Quando um autor não é passível de crítica, não é passível de polêmica, ele fica estagnado lá no tempo dele. Não é à toa que o Lacan, de uma certa forma, reviveu o Freud, porque polemizou sobre a obra de Freud e, em cima do Ferdinand Saussure, os 8 primeiros seminários de Lacan são estritamente de linguística. Depois ele foi um pouco para a matemática. E a linguística do Lacan foi Ferdinand e Saussure. Então, repare que todos esses autores, Wittgenstein, Saussure, Freud, estão se comunicando e têm em comum o elo da linguagem. E o Saussure e Freud, para terminar esse parêntese que eu abri, que ficou grande, ele também é reconhecido como um autor de uma metodologia, de uma ciência piloto, que é, no caso do Saussure, o estruturalismo. O estruturalismo é uma ciência piloto, que foi, em grande parte, fundada pelo Saussure, depois seguida pelo Claude Lévi-Strauss, etc. E o Freud também teve esse mérito de ser um autor, digamos, que criou também uma metodologia piloto que, de certa forma, foi a transdisciplinaridade. Quando ele quebrou as fronteiras entre, mais uma vez, as Naturwissenschaften e as Kultur- ou Geistwissenschaften, as ciências naturais e as ciências da cultura ou ciências sociais. Então, isso põe o Freud já como um dos grandes pensadores aí de todos os tempos. É importante lembrar que a grande questão, se eu tivesse que dizer em uma palavra, que a palestra tem que encerrar aqui agora, fechou, acabaram-se os recursos, aí eu preciso dizer uma palavra para sintetizar a psicanálise. Obviamente, eu diria inconsciente, né? Essa é a grande descoberta, ou esse foi o grande aprofundamento do Freud. Não o único, tá? Mas o número 1, inconsciente, unbewusst, né? O Freud, ele tem uma frase, as frases do Freud, eu estava comentando com o Lemos no início, nos bastidores, que Freud tem uma leitura fácil. Portanto, eu incentivo, leiam Freud. Freud é simples de se ler. Freud, ele tem um livro de 1928 que se chama Die Frage der Laienanalyse, a questão ou a importância da análise leiga, em que Freud fala não apenas que ele quer fugir dos excessos de tecnicalidade das ciências naturais, da medicina, como ele também ele faz questão de ser compreendido pelo paciente, o que também é muito revolucionário para a medicina. A gente sabe que, em alguns casos, a medicina se coloca, por ter uma linguagem técnica muito complicada, muito técnica, muito tecnocrática, digamos assim, ela se afasta um pouco do paciente, né? E isso, às vezes, interfere até mesmo na adesão a certos tratamentos, porque o paciente não compreende, etc. O Freud também, como médico, quando ele começou a psicanálise, ele percebeu a importância de que o paciente, o analisando, aderisse à análise. E, para isso, era preciso que ele compreendesse o que estava sendo feito, o que estava acontecendo, que as coisas ficassem mais ou menos às claras para ele. E o que é o inconsciente para o Freud? Nesse ponto, eu preciso dizer, né, que é o objetivo dessa minha introdução aqui, inicial,
é preciso dizer que havia autores anteriores a Freud que, de uma certa maneira, já falavam sobre questões do inconsciente. Freud diz, por exemplo, a partir da psicanálise nós entendemos definitivamente que o ser humano, o homem já não é mais o mestre em sua própria casa. O que ele quer dizer com isso? Ele está rompendo, nisso ele não foi o primeiro, e eu vou dar aí a genealogia de onde isso vem, ele está rompendo com o apogeu e a continuação, né, de toda uma escola que vinha do Renascimento e que posteriormente do Iluminismo, né, e que tem talvez aí em Descartes a sua figura mais elevada, de mais elevado jaez, né? Então Freud, Descartes tem a frase penso logo existo, né? Na verdade é duvido e penso logo existo, e Freud criou a frase existo onde não penso, ou seja, existo onde alguma coisa dentro de mim é que me pensa. Depois Rimbaud diz isso, né? Eu não penso, pensam-me. Isso é o inconsciente. A descrição de inconsciente seria enorme, né? Elisabeth Roudinesco, que foi minha professora na escola, na École de Haute Étude, en Sciences Sociales, Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, que é a maior psicanalista viva da contemporaneidade, que é historiadora. Ela tem um livro muito interessante chamado O Inconsciente Explicado ao Meu Neto, em que ela dá, de uma forma extremamente metafórica e simples, assim como Freud, explicações sobre inconsciente, sobre alma, sobre mente, sobre psiquismo, sobre libido, sobre prazer, sobre todas essas questões, sexualidade, que percorrem Freud. Mas o inconsciente, então, não caberia, não seria possível que eu desse aqui uma definição, mas eu acho que com essa frase, né, do Freud, existe onde não penso, e isso é o inconsciente, onde a minha racionalidade não vai. O Merleau-Ponty chama o Freud de o grande coroador do irracionalismo, né? Porque até ali, como eu falei, com o início ali, óbvio, o pensamento greco-romano, né? Depois o Renascimento, depois o Iluminismo, todo o ser humano, a episteme do ser humano era sempre compreendida como sendo um ser racional, coisa que nós somos, mas o que o Freud pontuou foi, nós não somos somente a racionalidade. Essa é a ideia de inconsciente, né? O homem já não é mais o mestre em sua própria casa. Quer dizer, o que está embaixo da sua própria casa? É o inconsciente, aquilo que você não racionalmente escolheu pensar, ou escolheu sentir, ou escolheu fazer. Isso é o inconsciente, né? Uma das muitas explicações para o inconsciente. Como eu falei, a genealogia de Freud, nesse sentido, nesse aspecto do inconsciente, remonta a autores que eram lidos pelo Freud, tá? Autores como Schopenhauer e Nietzsche, né? Eu posso citar esses dois grandes autores que falavam. Por exemplo, Schopenhauer, a obra-prima de Schopenhauer, Welt als Wille und Vorstellung, o mundo como vontade e representação. Então, o Schopenhauer, já no título do livro, ele estabelece um conceito que vai ser fundamental para o Freud, que é o conceito de vontade. O Schopenhauer chama de Wille, ou seja, o ser humano como vontade, o mundo como vontade e representação. Então, o Schopenhauer estabelecia já um conceito de vontade. O Freud, em alemão, Wille, o Freud usa um conceito análogo, que é o conceito de desejo, que em alemão é Wunsch. E também o conceito de pulsão, que em alemão é Trieb. Então, é preciso, eu acho honesto a gente indicar essas genealogias, porque a importância de um autor não se diminui pelo fato de ele ter sido inspirado ou ter começado com outros autores. Pelo contrário, aumenta. E de Nietzsche, o que Freud tira, dentre muitas outras questões, são as abordagens de moral, né? As abordagens sociais de Nietzsche. Por exemplo, o conceito de Übermensch, ou super-homem, nietzschiano, né? Em que Nietzsche, por exemplo, no Assim Falou Zaratustra, fala sobre a importância de que o ser humano seja capaz de criar uma moral que não seja oriunda, que não seja fruto apenas da coerção social, mas sim de alguma coisa que de fato lhe seja, se não inerente, pelo menos óbvio, né? Ou seja, o benefício de se ter uma moral, quando Nietzsche escreve, por exemplo, a genealogia da moral,
Nietzsche era filólogo, né? Assim como eu. A formação da filologia é muito importante para esses cientistas todos, inclusive Freud, porque Wittgenstein era filólogo, Saussure era filólogo, Freud tinha interesses grandes em filologia. Não à toa ele ganhou o prêmio Goethe, em 1930, que foi um dos maiores prêmios literários. Enfim, Thomas Mann, Einstein, Hermann Hesse diziam que Freud estava entre os autores literários favoritos dele, né? Hermann Hesse, Thomas Mann e Albert Einstein. Quer dizer, estou falando aí de gente que ganhou o prêmio Nobel de literatura, gente que ganhou o prêmio Nobel de física. Existem cartas que foram publicadas entre Einstein e Freud sobre guerra. Quando Einstein queria saber alguma coisa sobre humanidade, ele frequentemente perguntava a Freud. Então, essa é a genealogia. Para terminar o Nietzsche, quando Nietzsche fala na genealogia da moral, ou depois em Alles para Zaratustra, assim falou Zaratustra, quando ele fala sobre o que é a moral e ele cunha o conceito de super-homem, né, o Übermensch, na verdade, é super-humanidade, né, disso que ele fala, é um conceito justamente em que a moral não é mais, como eu falei, fruto, né, consequência, objeto, né, resultado de coerções sociais, mas sim de uma ética intrínseca, interna. O Nietzsche falava disso, faz parte, claro, de uma corrente idealista alemã, mas o Freud, muito pouco idealista, pegou essas ideias. Então, eu digo aí para falar de alguns predecessores de Freud, né? E falando aqui já mais ou menos me encaminhando para o final dessa minha introdução, para depois da gente conversar em entrevistas, etc., é fundamental que eu fale de dois autores um pouco mais antigos na formação de Freud. Primeiro eu vou falar, eu estou indo, né, do presente para o passado, né, de forma inversamente proporcional, digamos assim, à cronologia. Eu vou falar primeiro em Leonardo da Vinci, depois, por fim, em Aristóteles. Freud tinha uma admiração imensa pelo Leonardo da Vinci, né? Inclusive, ele diz que a psicanálise, ele tem um livro, nesse livro, o Freud diz que a psicanálise ele compara, né? Ele faz uma comparação tirada do Leonardo da Vinci, quando o Leonardo da Vinci compara a pintura com a escultura, né? E o Leonardo da Vinci diz que a pintura se dá pela via de porre, ou seja, pela via de se colocar, a pintura se coloca, e a escultura se dá pela via de levare, ou seja, pela via de se retirar. Isso é para mim, de uma beleza, assim, da genialidade de Da Vinci, incrível. A pintura se dá pela via de se colocar. Você coloca. Um quadro é alguma coisa que você vai colocando. E a escultura, ao contrário, você tem um bloco, digamos, de mármore, de alguma coisa, né? E dali você vai tirando. Então, uma se dá pela via de porre, pela via de se colocar, e outra se dá pela via de levare, pela via de se retirar. E o Freud dizia que a psicanálise é como a escultura, nesse sentido. A psicanálise vai retirando as camadas e vai deixando a escultura. Então, a psicanálise, nesse sentido, é um projeto de desalienação. A psicanálise é isso. Né? Também, em uma palavra, eu falei dos dois ou dos três grandes conceitos da psicanálise. Falta falar um pouco de libido. Falei de inconsciente, falei de desejo e falei de pulsão. Vou falar um pouco depois, vou explicitar o que é pulsão, que eu acho um conceito muito importante em Freud, que é uma das grandes importâncias também do Freud, e o que ele fez que os anteriores a ele não fizeram. Mas o Freud via a psicanálise como um projeto de desalienação. Ou seja, um projeto pela via de levare, um projeto em que você vai retirando cascas e camadas e vai tirando, você vai esculpindo aquilo que você é, né? Enfim, o torna-te quem tu és, né? Do oráculo grego também. Isso está presente no projeto da psicanálise. E a psicanálise é também um projeto de bem-estar entre o plano psíquico, ou seja, o plano subjetivo, individual, e o plano coletivo. É uma forma de equacionar o indivíduo com seu ritmo, com suas idiosincrasias, seus desejos, suas pulsões, seu inconsciente pessoal, com as questões que o mundo solicita
e muitas vezes impõe. Precisa ser transdisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Ou seja, ela precisa ir além da união de todas as disciplinas e se transformar numa disciplina própria. Por isso, a transdisciplinaridade é isso. É a união das disciplinas, ou seja, ela começa interdisciplinar, mas dessa união se cria, se transcende, vai ao trans, né? Aquela ideia que o Baudrillard fala, né? A sociedade do futuro caminha para a sociedade trans, né? Em que as coisas vão se transmutando, né? E a transdisciplinaridade freudiana é isso. O projeto psicanalítico é esse. Então, essa é a importância do Da Vinci. Por fim, eu vou falar o Aristóteles, né? Dentro da ideia, da tópica freudiana, que é o do complexo de Édipo. É importante lembrar que o Édipo, a tragédia grega Édipo, foi escrita por Sófocles, né? Mas foi a partir da análise de Aristóteles. Aristóteles fez a análise de Édipo Rei em seu livro Poética, que foi um livro escrito, basicamente, a Poética de Aristóteles, com o objetivo de, digamos, eu sempre falo isso, de salvar as artes de Platão, porque para Platão as artes não apresentavam um valor intrínseco, as artes eram, de uma certa forma, um simulacro, né, dentro daquela tríade platoniana de plano da ideia, plano das coisas, ou eicasia, e plano do simulacro. A arte estava no simulacro. As únicas artes que Platão admitia como artes adequadas seriam as artes não figurativas, como o quadro de Kandinsky, que o Lemos escolheu para pôr no fundo. As artes egípcias, Platão admirava muito as artes egípcias por terem cunho matemático, por serem não figurativas e porque apresentavam signos matemáticos, e a música, porque era uma arte também não figurativa. E o Aristóteles, com todo o amor que ele tinha pelo seu mestre, quis salvar as artes. Então, para isso, ele escreveu a Poética, e na Poética ele defende o que sobrou da Poética. A Poética, a gente sabe que alguns fragmentos estão desaparecidos. Sobrou a análise da tragédia, né? E da tragédia especificamente do Édipo Rei, de Sófocles. Então, o Freud pega a ideia de Édipo Rei para criar a ideia do complexo de Édipo, que é fundamental na teoria freudiana. Por quê? Porque com a ideia de complexo de Édipo, ou seja, acho que todo mundo conhece a história de Édipo, né? O Édipo, bom, vamos lá, vou falar rapidamente, predecessores da história de Édipo. Um oráculo tinha avisado a Tiresias, né, que Laio, o rei de Tebas, teria assassinado pelo seu próprio filho e que o seu próprio filho o destronaria. Então, quando Laio e Jocasta têm um filho, o que eles fazem? Eles amarram o filho pelos pés, né, e jogam jogam no bosque. Só que ele é criado, né? Ele é encontrado, ele é criado, e um dia eles entram num confronto e Édipo mata Laio. Então, o oráculo se cumpriu, mesmo que eles não soubessem. E aí, com isso, Édipo vai encontrar Jocasta, que é a sua mãe, se casa com ela e tem, né, filhos com ela. A Antígona é a filha mais importante, o terceiro ato da trilogia tebana, é aquela que vai guiar, inclusive, quando Édipo fura os olhos. Essa é a história. Então, nesse sentido, a Elizabeth Roudinesco bota, por exemplo, o inconsciente, uma das definições que ela dá, e Jung também tem essa definição. O inconsciente é o destino, né? Quando a gente não conhece o inconsciente, essa é uma das funções da psicanálise, na terapia também. Como vocês estão vendo, eu falei da psicanálise no campo antropológico, cultural, agora eu estou um pouco mais na terapia, quando eu estou falando em complexo de Édipo. É você desvelar o seu inconsciente para você não ser escravo do seu inconsciente. Seria basicamente isso, em palavras muito simples, mas muito honestas. É isso que é o projeto terapêutico da psicanálise. O inconsciente, quando não é conhecido, pelo menos em parte, quando os desejos estão ali recalcados, reprimidos, ou seja, colocados num segundo plano, obstruídos pela repressão, pela opressão social, eles retornam de alguma forma e nos escravizam. Então, a psicanálise tem como objetivo, agora terapêutico, a proposta é que nós possamos adentrar no nosso inconsciente pela via dos sonhos, pela via dos atos falhos, pela via da linguagem. Por isso a cura pela palavra, é a conversa com o psicanalista treinado para isso. Com isso a gente adentra no nosso inconsciente e ele não se torna o nosso destino. Por que eu falei em destino? Porque
no mito de Édipo-Rei, ou no mitema de Édipo-Rei, está presente o destino. Ele não fugiu, reparem, quando o oráculo falou que Laio seria assassinado pelo seu filho, não adiantou. Laio fez tudo, achou que o filho tinha sido jogado, abandonado, morto, e o filho não foi morto, e eles se encontraram, um não sabia quem era o outro, e o oráculo se cumpriu. Isso é uma metáfora do inconsciente não desvendado. Eles tiveram medo do oráculo. O medo do oráculo, nesse sentido, significa o medo do inconsciente. E aí o que acontece? O inconsciente voltou para ser senhor daquela situação e criou a grande tragédia, né? Com isso, Édipo viola sua própria mãe, né? O grande hybris, né? Que é uma palavra grega que poderia ser traduzida como pecado. O grande pecado cometido na violação foi a sobressacralização do ventre materno, do ventre feminino. E aí, então, o que é a ideia de complexo de Édipo? Foi nessa leitura aristotélica de Édipo, né, rei, que Freud se calcou para criar a ideia de complexo de Édipo. O que é a ideia de complexo de Édipo? O complexo de Édipo é a criação do superego. E eu vou, para terminar, falar das 3 instâncias psíquicas da teoria estrutural de Freud, que é a segunda tópica de Freud, que é ego, id, ego e superego. O superego, comecei pelo superego, porque comecei falando de complexo de Édipo, que é o que estabelece, que é a metáfora da criação do superego. O superego é a instância psíquica que nos lembra o tempo todo que nós somos seres coletivos, e que muitas vezes é o grande castrador, a palavra do Freud. A castração edipiana, o que é o superego? Por que o superego foi criado? Porque na metáfora do Édipo, rei, o Édipo não aceitou o limite, a limitação do seu pai, Laio, mesmo sem saber. Repara, mas tu vai falar, não faz sentido, porque ele não sabia, como ele não aceitou. Porque é inconsciente, porque é sem sentido mesmo nesse aspecto, porque não é racional. Justamente essa é a grande metáfora do Édipo-Rei. O Édipo, o príncipe, né, tebano, não aceitou a limitação. Aquele era o pai dele, ele não podia matar o pai e casar com a mãe. Existem limites sociais. Ele não aceitou. A não aceitação da castração, nesse sentido, né, a não aceitação da figura do que Lacan vai chamar depois de nome do pai, a figura paterna, que não necessariamente é um homem, mas é a figura paterna, é o Deus Pai, né? Reparem que a gente tem na nossa sociedade Deus Pai e Mãe Natureza. A natureza é mãe, né? Então a natureza é o nosso lado selvagem, instintivo, e Deus coloca limites. Isso é a ideia também freudiana. E ao não aceitar essa limitação imposta pelo nome do pai, né, usando agora a terminologia lacaniana, que é um freudiano brilhante, o que Édipo faz? Ele cria a grande tragédia que criou, né? Então, o superego é isso. O id é o lugar onde está o inconsciente. É importante também dizer que essa terminologia, já que a gente está falando tudo aqui, dando nome aos bois, id, ego e superego, essa terminologia foi dada pelo Ernest Jones, que era um pensador escocês, no seu Glossary de 1924, porque o original Freud chamava de ich, es e über-ich, ou seja, eu, isso e super-eu. É assim que foi. Muitos autores contemporâneos voltaram a adotar essa terminologia. É muito comum que nós encontremos em autores psicanalistas contemporâneos a terminologia. Então, saibam, é a mesma coisa. Eu adotei a terminologia do Jones, porque Freud também aceitou, então ficou ego, superego e id. Mas Freud, é muito comum que a gente encontre em autores contemporâneos que se fale eu, isso e super-eu. Então, o que é o isso, ou o id, né, ou o es, em alemão, no Freud? É o inconsciente, né? É esse lugar que não é virtual, é mental, biopsicossocial, né? Esse lugar onde não existe nenhuma interdição. Reparem, no inconsciente, se a gente pensar nos nossos sonhos, né? Quais são as proibições que um sonho nos impõe? Nenhuma. No sonho, se você está andando, de repente você começa a voar, de repente você vira uma borboleta, vira qualquer coisa no sonho. Por quê? Porque não é linguagem lógica.
Por isso, Freud, eu repito com o Merleau-Ponty, foi o coroador do grande irracionalismo. Freud apontou o ser humano, inclusive sendo uma das grandes feridas narcísicas da humanidade, né? Uma delas é o Darwin, outra é Freud, quando ele apontou que o ser humano não era apenas racionalidade, né? O ser humano é, acima de tudo, irracionalidade, muito maior do que a racionalidade no ser humano, é o inconsciente que é irracional. Então, isso é o id. O id, ou o ex, ou isso, é o lugar do inconsciente, o lugar onde não existe nenhuma interdição. Se contrapondo a isso, nascendo disso, nasce daí, do inconsciente, nasce a partir da fase de desenvolvimento sexual que o Freud chamou de fase fálica, que é a fase do poder, quando a criança começa a ter noção de poder. Primeiro é a fase anal, primeiro a fase oral, depois a fase anal, depois a fase fálica. Na fase fálica é o início do complexo de Édipo. Quando a criança começa a ter noção de poder, ela rivaliza com o nome do pai, uma figura como símbolo de paternidade na sociedade. E com isso ela cria o superego. Eu já expliquei o que é. Então, a pessoa, digamos, o sujeito fica esmagado entre o inconsciente, né, ou o id, ou o esse, onde nada, absolutamente nada é proibido, e as normas sociais, legais, jurídicas, morais, éticas, religiosas, etc. E para isso, ele não conseguiria, o sujeito seria esmagado por duas forças excessivamente potentes. Para isso, então, o que o sujeito faz? O que acontece naturalmente no sujeito? Essa é a teoria freudiana. Ele cria uma instância intermediária, que é o eu, o ich, o ego. O ego tem como função, nessa tríade freudiana da segunda toca, teoria estrutural, intermediar, regular, calibrar o inconsciente, com a sua vastidão infinita, e o superego com as regras, com as imposições sociais, as imposições coletivas, as imposições de todos os cunhos que eu apontei para vocês. E isso, essa ideia de superego, nasceu da ideia de Édipo, né? Como eu mostrei para vocês. Então, esse é basicamente o conceito, a ideia de complexo de Édipo, disse de onde ele nasce. E com isso, gente, eu creio que tenha falado, perpassado, né, de modo muito, muito rápido, muito breve, muito lacônico, mas alguns dos principais conceitos da psicanálise. Para início, penso que foi digno. Marcelo, muito grato por suas palavras, por essa partilha de reflexão, esse elucidamento conceitual. Muito bem-vindo aqui àqueles que estão se introduzindo, digamos assim, nessa investigação do que seja psicanálise, também importante para aqueles que já têm mais familiaridade. Esse é um dos objetivos mesmo desse encontro, né? Em celebração, né, do Dia do Psicólogo, do Dia, né, do Psiquiatra, então muito propício. Somos muito gratos por essa oportunidade. Então nós vamos prosseguir agora numa espécie de conversa, entrevista, e vocês podem, a qualquer momento aqui, eu vou conversar, estarei aqui conversando com o Marcelo, fazendo perguntas, mas vocês podem enviar também, vocês podem fazer comentários pelo chat, vocês podem fazer perguntas. Quem desejar pode abrir a câmera e o microfone também para conversar com o Marcelo. Por favor, fiquem à vontade, vocês podem participar como vocês desejarem. Eu vou pedir o auxílio especial da Sara Machado, que está conosco, e da Isadora Alves, né? Elas representam aqui a produção do museu e o educativo. Se vocês puderem ir acompanhando comigo o chat, pode ser que eu não consiga, né, dar conta aqui, eu estou com um pouquinho de dificuldade, mas a gente podemos ir acompanhando juntos, e eu vou assim intercalando, então, as minhas perguntas, as falas aqui nas respostas do Marcelo com as considerações de vocês. E, Marcelo, eu preferi não interromper você enquanto você falava. Queria informar que o Marcelo está falando conosco de Bruxelas, tem uma diferença de fuso horário de 5 horas, então nós tivemos algumas mínimas interrupções, mas eu achei que era melhor deixar você percorrer o fluxo, né, do seu pensamento sem interromper. Mas agora, como a gente está fazendo uma conversa, a gente vai partir para uma conversa, se isso acontecer novamente, eu espero, então, essa sua compreensão, só para pedir para que você repita algo, retome alguma fala, né? Eu preferi não fazer isso antes, mas agora acho que a gente pode fazer isso. Então, dando prosseguimento aqui,
explorando, né, pontos da sua fala, né, nós vamos com essa entrevista, e você mencionou, né, você disse que se fosse definir a psicanálise em uma palavra, você escolheria, né, a palavra inconsciente. Então, a partir disso, eu te perguntaria, né, e mencionaria, lembrando aqui, né, que a psicologia, né, conforme a dicionarização lá, por exemplo, do Caldas Aulete, a definição de psicologia é a ciência que estuda as estruturas mentais e comportamentais dos indivíduos. Eu perguntaria, então, ampliando então um pouco o número de palavras, se não for numa única palavra, como você definiria, numa frase, num único comentário, a psicanálise, e, se possível, se você puder fazer essa distinção, alguma distinção entre psicanálise e psicologia, ou algo assim, isso também pode ser bem-vindo. Sim, claro, é muito bom, porque, como eu falei, a psicanálise é uma teoria maior, mais ampla no sentido epistemológico, que é um projeto, né? Ela tem como projeto pensar o ser humano em toda a sua complexidade. Então, a psicanálise não se preocupa, não possui, digamos assim, apenas a vertente terapêutica, né? A vertente do analista, daquela figura do psicanalista, né? Que tem lá o seu paciente no seu setting clínico, né? No paraanalítico. A psicanálise também se propõe a compreender os fenômenos sociais, os fenômenos coletivos, né? Freud escreveu muito sobre guerra, inclusive o livro que ele escreveu com Einstein foi sobre guerra, né? Então, fenômenos de sociedade, digamos, de uma forma mais ampla. Freud, como o seu livro Totem e Tabu, que, se não me engano, é de 1912, foi mais ou menos nessa época, que foi uma espécie de resposta que o Freud quis dar justamente ao Jung e ao Wundt, que era um psicólogo, um dos fundadores da psicologia. É uma obra clássica, até hoje, de antropologia, né? Totem e Tabu. Então, a psicanálise possui esse, digamos, viés, essa perspectiva, né, essa preocupação com o objeto da coletividade, né? E eu penso que essa seja uma distinção entre a psicanálise, ou seja, a psicanálise é um campo de pensamento reflexivo sobre sociedade. E, nesse sentido, é importante lembrar que, por isso, Freud se mantém vivo, embora ele seja um autor lá do século XIX, XX, né? Morreu em 1939, ele continua vivo porque ele disse, né? Ele deixava claro aos seus alunos, e todos os que o seguiram, Lacan fez isso, todos os pós-freudianos, as leituras pós-freudianas, todos aqueles que, seguindo ou criticando Foucault, Deleuze, Guattari, Melanie Klein, Anna Freud, enfim, Ferenczi, eu poderia citar Winnicott, né? Seriam aqui dezenas de autores para citar dos pós-freudianos, críticos ou seguidores, Lacan, é claro, Roudinesco, Júlia Kristeva, Jacques Derrida, Michel Plon, enfim, toda uma gama de pensadores que vieram depois de Freud, e todos eles têm esse olhar, esse duplo olhar no sujeito e na sociedade. Eu destaco aqui um muito interessante, já que eu falei aí no Totem e Tabu, né, e eu considero que é um livro, é um clássico da antropologia, né? Eu destaco também o Mal-Estar na Civilização, né, ou o Mal-Estar na Cultura, também do Freud, que também é um grande clássico da antropologia, dos estudos de cultura, né? E ele teve no Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, um grande crítico, né? Quando o Herbert Marcuse escreveu Eros e Civilização, né? Porque, basicamente, a ideia de Freud sobre a civilização é que a civilização ou a cultura, para se construir, ela cria necessariamente, obrigatoriamente, mecanismos de repressão, mecanismos de coerção, né? Aquela ideia que eu falei então, a criação do superego, então, a criação do complexo de Édipo. E essa é digamos, uma fatalidade da qual nós, seres humanos, não podemos escapar se quisermos viver em coletividade, né? Se quisermos viver em sociedade. E aí é uma crítica muito interessante, porque é muito importante ver isso. Ler Freud e ler aqueles que criticam Freud com seriedade é de suma importância.
Em Eros e Civilização, por exemplo, o Marcuse fala, ele retoma a ideia de que, de Freud, ele chama, Eros é o termo de Freud para pulsão de vida, que ele opõe a Thanatos ou pulsão de morte. Então, Marcuse pega uma ideia de pulsão freudiana e recoloca na civilização, né? Então, a civilização tal qual foi descrita em O Mal-Estar na Civilização, O Mal-Estar na Cultura, freudiano, não é uma civilização boa, né? De que adianta viver apenas para seguir regras, né? Sem ter eros, sem ter pulsão de vida. Então, repara, ao criticar com honestidade, o que o Herbert Marcuse faz é atualizar Freud. Como eu ia dizendo, o Freud deixou prescrito. Freud tinha poucas prescrições. Essa era uma das poucas. A psicanálise não é prescritiva. A psicanálise é desalienadora, né? Ele dizia, Freud, a cura se dá pela abertura, não pelo fechamento. Uma das poucas prescrições do Freud foi a sociedade foi feita para a psicanálise foi feita para a sociedade. E não o contrário, ou seja, não foi a sociedade que foi feita para a psicanálise, foi a psicanálise que foi feita para a sociedade. Portanto, a psicanálise vai mudar, ela precisa mudar. A psicanálise é um eterno exercício nesse sentido de dialética, um dos conceitos de dialética, em que você sempre caminha de acordo com os fatos, com a fenomenologia concreta e real. Ela não caminha em termos de abstrações ou em termos de idealizações. Ela caminha de acordo com a sociedade como ela é. Então, por exemplo, quando a gente fala um conceito muito importante em Freud, né, ao lado de inconsciente, foi o conceito de sexualidade e o conceito de libido. Libido não se resume à sexualidade e sexualidade não se resume a ato sexual. Né? Então, quando Freud diz que traumas sexuais existem desde a primeira infância, né, pulsões sexuais existem desde a primeira infância, ele está falando de... Depois ele cunha o conceito de libido, que é a energia vital, que é eros, a pulsão de vida. E aí ele cria, né, esse contraste entre sociedade, como a sociedade precisa controlar a pulsão de vida, e como o ser humano fica no meio desse caminho, precisando equilibrar, né? Como a gente viu aí, o inconsciente com o superego. Então, eu vejo que essa é uma grande diferença, digamos assim, da psicanálise. A psicanálise não é um campo de saberes, né? Um campo de pensamentos, um campo de reflexões circunscrita ao sujeito, né? Ela pensa o sujeito na coletividade e ela pensa a coletividade no sujeito. Então, eu vejo que isso é muito importante, isso é uma das grandes distinções. E, para terminar, me alonguei um pouco, pensadores como, por exemplo, Félix Guattari, que, aliás, um grande crítico de Freud. Félix Guattari, junto com Gilles Deleuze, escreveu um livro chamado O Anti-Édipo. O Anti-Édipo. Repare, então é uma crítica à ideia freudiana de que o Édipo é essa castração paternal, de uma certa maneira, uma ideia de que Freud, por um certo lado, apontava o patriarcalismo. Mas é óbvio, Freud fazia parte de uma sociedade extremamente patriarcal, Viena, de fim de século, aquele estilo vitoriano, depois seguido pelo eduardiano, o fin de siècle, Belle Époque, era altamente castrador, altamente patriarcal. Mas no Anti-Édipo, Deleuze e Guattari fazem uma crítica ao Édipo, a essa ideia que de Freud centrada no Édipo, que é também uma teoria sensacional. Eu escrevi vários artigos, capítulos de livro, estão publicados aí, sobre os 50 anos do Anti-Édipo, foi, se não me engano, ano passado. Então, é uma obra fundamental. E o Guattari tem uma obra sozinho, Félix Guattari, que se chama As Três Ecologias, que eu termino aqui fazendo essa ideia de que a psicanálise vê o sujeito na coletividade e a coletividade no sujeito. O Guattari criou um conceito nascido de Freud, era um crítico e um grande estudioso da obra freudiana. Guattari criou o conceito de três ecologias. O que são as três ecologias? A ecologia subjetiva ou simbólica, que é a ecologia do inconsciente. É a ecologia de Freud, a ecologia do ego, do superego, do id. Essa estrutura que eu descrevi. Ele fala da ecologia social, segunda ecologia, que o ser humano precisa estar inserido nessa ecologia, nesse ritmo, nesse biorritmo social, e a ecologia ambiental, a ecologia do meio ambiente. Então, olha para onde o Guattari nos apontou, para uma coisa que hoje em dia é centro.
Hoje em dia, economia é sinônimo de ecologia. O eco, como arrumar a casa, a economia, as leis da casa, a ecologia, o estudo da casa, hoje andam juntos, porque senão o mundo não vai continuar. Então, o Guattari desdobrou de Freud essa ideia de 3 ecologias. Arne Naess, o pensador norueguês, também falou sobre a deep ecology, que é a mesma coisa. Viver em paz consigo mesmo, viver em paz em sociedade, viver em paz com a natureza. Pierre Weil, que foi meu professor na Unipaz, foi um orientador brilhante, criou o conceito de roda da paz, que é a mesma coisa, estar bem consigo mesmo. E esse consigo mesmo é a ideia freudiana. Estar bem com a sociedade, que também é o campo de atuação da psicanálise, e estar bem com a natureza. Então, eu vejo que a psicanálise tem essa distinção em relação à psicologia, essas distinções, né? E o fato de que aponta sempre, Freud dizia, a psicanálise é essencialmente e intrinsecamente contra a cultura. O que ele quis dizer com isso? Que onde a cultura estivesse se estabelecendo, se cristalizando, a psicanálise e o psicanalista estariam, naquele momento, precisando observar para tecer os pontos críticos e ver quando a cultura fere em excesso e desnecessariamente o ser humano e vice-versa. Quando o ser humano cria cultura excessivamente opressora, repressora ou recalcadora, né? Então, eu vejo essa distinção aí do campo de pensamento, dos campos de pensamento da psicanálise. Marcelo, belas e ricas associações que você vai fazendo a partir do que se pergunta. E eu tenho uma proposta, como na sua fala, né? Tanto na fala inicial quanto nessa agora, você já contemplou algumas das perguntas, dos pontos da entrevista em que a gente tinha pensado. Eu tenho uma proposta para verificar se você está de acordo. Eu vou me castrar, então, aqui um pouco, para empregar a terminologia. Então, eu vou me deter aqui. Entre as perguntas que eu fiz, talvez eu me detenha apenas sobre umas 2 delas, assim, porque são bastante assim, específicas, digamos assim. E eu estou propondo isso pelo seguinte, porque a audiência está fazendo perguntas muito interessantes, né, muito ricas. Então, eu vou me castrar aqui de minha parte, e se isso não for inconveniente para você, eu pediria para que a gente possa contemplar essas participações, para que a gente tentasse ser um pouco mais conciso a cada resposta, para que todos possam ficar felizes, né? Então, por exemplo, aqui, a Joana Fortes, ela lembrou que você se propôs a falar, mas não falou sobre o conceito de pulsão. Você já tocou novamente agora no termo, rapidamente, né? Mas se você quiser conceituar a pedido daqui da Joana Fortes, eu já estou contemplando aqui as participações da audiência. Posso ir? Vamos por uma de cada vez, tá? Isso, muito importante, de fato. Eu não falar foi uma lacuna mesmo. Porque pulsão é um conceito fundamental para Freud. Eu sintetizei pulsão, inclusive no meu livro, como a energia psíquica. É uma energia psíquica, né? Ou seja, é alguma coisa que é biológica, mas é também psicológica, né? Que não é porque a mente é isso, é esse lugar que nasce do biológico, porque tem associações neuronais, mas não é apenas biológico. Então, eu conceituo pulsão como sendo a energia psíquica que se localiza entre o instinto e a cultura, tá? Ou seja, pulsão, porque senão pulsão seria sinônimo de instinto, né? Bom, por exemplo, eu tenho sede, né? Eu estou aqui com um copo d'água, eu bebo água dessa, tenho sede dessa o tempo todo, bebo muita água, sempre bebi. Isso é um instinto, quando a gente tem essa necessidade, né? Então, a ideia de satisfação, a gente vai lá e precisa beber água, né? E pulsão, por que pulsão não é sinônimo de instinto? Porque a pulsão é o que se localiza entre o instinto e a cultura, né? Repare, o tempo todo isso é recorrente, isso é iterativo, né? A psicanálise lembra que o ser humano é, ao mesmo tempo, inconsciente, onde não há nenhum tipo de proibição, repito, né? Reitero, e cultura, e civilização, viver em coletividade, né? A fazer concessões, né, digamos, para viver em sociedade. E, nesse sentido, então, a pulsão se localiza entre o instinto, que eu diria está lá no plano do id, naquilo que todos os animais, as feras selvagens, como diz o Freud, todos nós possuímos isso, né? E existe a cultura, né, que
nos segura, que nos põe limites, nos põe fronteiras, e a pulsão é alguma coisa que se localiza entre um e outro, sabe? É uma energia psíquica que está entre o instinto e a cultura. Então, por exemplo, por que um exemplo, assim, eu gosto de dar exemplos, às vezes, bem bobos, a moda freudiana, né, que são simples, mas são bem claros. Tudo bem, fome é instinto. Fome é instinto. Então, se eu tenho fome, as pessoas que têm fome fazem qualquer coisa para comer, né? Mas quando você tem vontade de comer chocolate, isso não é um instinto, percebe? Isso já é uma coisa que está entre o instinto, você tem fome de chocolate, eu estou falando aqui porque aqui na Bélgica, né, eu não gosto de chocolate, vocês podem me chamar de psicopata, mas aqui na Bélgica, a terra dos chocolates, né, todo mundo me pede, sempre que eu venho aqui, que eu venho muito, que eu leve chocolate, então por isso é o exemplo que sempre me ocorre. Isso não é exatamente um instinto, percebe? Isso é um exemplo do que seria mais ou menos um pouco uma ilustração, não é um exemplo, uma ilustração, é uma contação de história do que seria a pulsão. A pulsão é isso. E a pulsão é também, para terminar, o sinônimo de quando Freud divide em pulsão de vida e pulsão de morte, ou Eros e Thanatos, né? São essas energias psíquicas, né, que nascem do biológico, mas vão além do biológico, vão em direção à cultura, que nos dão motivação para viver, que fazem a vida possuir sentido. Aí a gente entra também derivados de Freud. Não apenas derivados de Freud, mas toda a corrente existencialista. Eu digo não apenas porque o existencialismo eu coloco como tendo como seu primeiro pensador Søren Kierkegaard, o dinamarquês. Mas depois Sartre, Simone de Beauvoir, etc., pegaram Kierkegaard, mas também foram na onda de Freud sobre o existencialismo. E o que é o existencialismo? É a pergunta de para que serve a vida humana. A pulsão, então, também é como a libido, né? Nesse ponto podem ser consideradas até sinônimas, são aquela energia que nos motiva a ir além. Isso no livro Além do Princípio de Prazer, de Freud, por que libido não é sinônimo de prazer? Porque libido, assim como pulsão, é uma energia vital que nos faz, dentro da cultura, dentro da civilização, da coletividade, da sociedade, que nos cerceia, nós ainda assim conseguirmos ter um sentido de vida, ter motivações para a vida. O que é o sentido de vida? Eu digo também de uma maneira muito simples, aquilo que faz nossos olhos brilharem, aquilo que nos dá arrepio. Eu aprendi isso com outro grande professor que eu tive, que é o Roberto Crema, na especialização em psicologia transpessoal que eu fiz, aquilo que nos dá arrepio, né? Aquilo que, como Viktor Frankl, um dos 3 grandes da escola de Viena, Frankl, Freud e Adler. Frankl, a grande ideia da logo, né, terapia é justamente a ideia de sentido de vida. Então, isso está em Freud. Pulsão é isso, é o que está entre o instinto e a cultura, a sociedade, a coletividade, e aquilo que nos empurra, que nos permite ter vontade de viver, né? Por exemplo, Freud atribui ao que ele chamava de melancolia, que hoje a gente, na psicanálise ainda podemos chamar de melancolia, mas é a depressão, né? Transtorno depressivo maior ou transtorno depressivo menor na psiquiatria, disforia, distimia, etc., etc. Justamente o Freud bota a etiologia, ou seja, a causa, na perda da libido, na perda da pulsão de vida, num andamento da pessoa em direção à pulsão de morte, que em alguns casos, mas não apenas, falar de pulsão de vida e pulsão de morte é uma coisa imensa à parte. A pulsão de morte que é aquilo que põe fim, né, a determinados construtos. Então, a pulsão e a libido e o prazer são tudo isso, né? São essa imensa vitalidade, esse elan vital, né? Que bota o ser humano. É interessante lembrar que existe uma cerimônia no Xingu chamada Quarup, que vocês todos devem saber do que se trata, né? O Antônio Calado tem o seu livro clássico, Quarup. O Quarup, repara, é uma civilização originária, né? Não é uma civilização em que a colonização foi fortemente entranhada. O Quarup justamente tem como objetivo devolver aquelas pessoas daquela civilização, né, indígena, daquela civilização originária, o prazer de viver depois que ele perde um ente querido. Então, no luto, e o Freud também diferenciou o luto de melancolia, no luto daquele povo, a comunidade inteira, uma pessoa perde alguém, né,
Então, ela entra em luto e ela perde a libido. Isso usando agora a terminologia freudiana. Ela perde a pulsão de vida. E a comunidade se junta para criar uma cerimônia que dura dias para restabelecer aquela pessoa. Toda a comunidade vai em prol daquela pessoa para devolver a ela a pulsão de vida. Então, repare que fenômeno psicanalítico dentro de uma civilização não colonizada, uma civilização que não é ocidental, no sentido, né, civilizatório, mas que possui as mesmas bases. Por isso, repito aí, o Totem e Tabu do Freud foi um livro tão importante, porque ele foi pesquisar civilizações originárias. Tá? Então, acho que é isso. Muito grato, Marcelo, por essa elucidação. E em conexão com parte de sua fala, aqui a pergunta do Gilson, o pedido dele, na verdade, ele pediu para você falar, você já tocou rapidamente, mas ele pede para você fale um pouco sobre a teorização do mal-estar na civilização em Freud, e aí que ele conecta com o Bauman também. Certo. É uma das obras fundamentais, né? Claro, que também era um grande leitor de Freud, né? Bauman, Zygmunt Bauman. Bom, o mal-estar na civilização é essa ideia, né, de que, como eu falei, né, de que a civilização nos reprime, tá? E aí, deixa eu fazer uma distinção aqui, a gente vai falar. Eu sabia que os conceitos iam surgindo e iriam aparecendo à medida que as perguntas fossem sendo feitas, porque senão eu ia falar um monte de coisa no início e as conexões vão vindo a essa altura, eu acho muito mais producente. Fazer uma distinção entre repressão e recalcamento, tá? A repressão é aquilo que, inclusive o Freud tinha uma certa dificuldade com isso, é Verandgung, em alemão, porque a palavra é mais ou menos uma polissemia, mas ele conseguia destrinchar uma e outra através de perífrases, né? Repressão é uma coisa que a sociedade ou que as outras pessoas ou até mesmo que nós introjetados, né, é o microfascismo introjetado, né, o fascismo introjetado de Deleuze e Guattari, quando nós mesmos introjetamos em nós aquela proibição, aquela interdição, aquela vedação, aquela castração, voltando aí à importância do complexo de Édipo. Isso é repressão. E o recalcamento é o mecanismo pelo qual o nosso inconsciente, através de uma defesa do ego, o nosso inconsciente joga lá para os sótãos e para os porões e para os escaninhos profundos, e tudo aquilo que é jogado para os escaninhos, né? Eu disse para as fossas abissais do inconsciente, né? Porque por ser um sofrimento excessivamente duro, né? Então Freud diz, e com isso se cria a estrutura neurótica, tá? É importante falar de neurose em Freud. O termo neurose não é do Freud, também é do Cullen, é um termo do século XVIII, mas o Freud aproveitou a expressão neurose. E o que é a neurose? É justamente quando nós jogamos para o nosso inconsciente coisas que são excessivamente duras, sofrimentos excessivamente duros. Então, com isso, como é que se vive na ideia do mal-estar da civilização, na teoria freudiana? Você vive o neurótico, né, com um sofrimento suportável. Você substitui o sofrimento insuportável pelo sofrimento suportável. Então, você vive o neurótico nisso. É importante lembrar que nisso Freud cria o conceito de fixação neurótica no mal-estar na civilização. Que ele diz, todos nós somos neuróticos em algum ponto. Neuróticos, todos nós somos neuróticos. Se nós não tivéssemos essa fixação neurótica, nós, por exemplo, sairíamos na rua e se você quisesse comer alguma coisa, você arrancava da mão de uma pessoa que você está com vontade de comer. Dentro da estrutura freudiana, existe o neurótico, que é isso, é aquele que recalca o sofrimento, ele joga nos escaninhos do inconsciente. Existe o psicótico, que é aquele que, diante da castração edipiana, que diante do princípio da vedação, do princípio de coerção social, seja pelo direito, pelas leis, pela moral, pela ética, pela religião, ele simplesmente nega aquilo. O psicótico nega. Então, a estrutura psicótica descrita por Freud. Eu estou dentro de Freud. Neurótico, psicótico e perverso. Ele descreveu essas três estruturas psíquicas. O neurótico é aquele que pega as interdições sociais e recalca. Então, outra palavra importante para Freud é a teoria do recalcamento. Você próprio recalca, o seu próprio inconsciente, com uma defesa do seu ego, joga aquilo no inconsciente.
O psicótico não recalca. O psicótico não recalca. O que é um psicótico? É alguém que vê aquela proibição, vê aquela interdição, vê aquela vedação, vê aquela castração e nega. Lacan chamou esse princípio de foraclusão. É um termo lacaniano. Lacan gostava de criar termos técnicos. Para o Lacan, a negação, o recalcamento, entre aspas, do psicótico. O psicótico não tem recalcamento, ele tem foraclusão, ou ele tem negação, ou seja, ele nega e ele embarca num mundo paralelo, num mundo de realidade fantasiosa, num mundo paranoide, num mundo esquizofrênico, num mundo delirante, num mundo de pura fantasia, porque ele não aceita aquela interdição. Então, tudo o que ele quer, ele vive apenas no princípio do prazer, digamos assim. E o perverso é aquele que rejeita a castração. Ele rejeita, ele vê, ele sabe o que é. O psicótico e o perverso negam, os dois negam, mas o psicótico nega para dentro de si, ele nega e ele sente. O psicótico é uma pessoa que sofre muito. As pessoas costumam... O perverso, dentro da psiquiatria, poderia ser aquilo que a gente chama de sociopata ou psicopata. Poderia ser, tá? A psicanálise lida com o termo perversão, que é uma outra ideia, até porque perversão, psicose e neurose são, às vezes, necessárias. Nós temos que ter um pouco de tudo. Essa também é uma ideia freudiana muito revolucionária, porque se nós formos só neuróticos, nós viramos neurastênicos, né? E a neurose se transforma em transtorno de ansiedade generalizada, etc, etc. Se formos só psicóticos, ficamos loucos. Louco que está né? Que está aí tomando camisa de força, tomando 1000 remédios, enfim, o louco que delira com tudo. E o psicopata, né, não preciso nem dizer, aquela pessoa que vê a interdição social e fala, eu não quero. Mas a diferença do perverso / psicopata para o psicótico é que o psicótico nega, mas sofre. Ou seja, tanto um psicótico quanto um perverso, ou um psicopata, poderiam, por exemplo, assassinar uma pessoa. Mas o psicótico vai fazer isso num momento de loucura e ele provavelmente depois vai se matar, entende? O arrependimento dele, porque ele não faz isso friamente pensando, ele faz isso num surto, ele faz isso porque a realidade dele é aquela, ele passa a viver numa realidade sem interdição. E o psicopata escolhe não ter interdição, então tudo que ele faz é narcísico. É um conceito muito importante de perversão também. O narcisismo primário, ele faz em seu próprio benefício. Enfim, com isso, eu dei o panorama aí do que é o mal-estar na civilização. Agora, pulando para Bauman. O que Bauman diz? Bauman diz, basicamente, eu gosto de... Isso é uma leitura muito pouco feita, muito pouco falada. Aproveito aqui para fazer uma síntese. A grande importância de Bauman foi justamente ele ter mostrado... Sempre modernidade líquida. Esqueçamos esse conceito um minuto. A grande diferença do Bauman foi ter dito o seguinte... O Freud estava certo quando ele analisou uma sociedade que era baseada na repressão, ou seja, uma sociedade que criava neuróticos, em que a grande enfermidade do século, né, a grande patologia da época de Freud eram os neuróticos. Haja vista as mulheres histéricas, que foi onde Freud começou os seus estudos de psicanálise lá no século XIX, com Charcot, depois com Breuer, em Paris, depois em Viena. As mulheres histéricas, que eram justamente mulheres muito castradas pelo sistema patriarcal, pelo casamento, pela família, etc, etc. E que apresentavam um sintoma que a gente chama em psicanálise de conversão ou de retorno do recalcado, que hoje em dia é chamado de sintoma psicossomático. Elas apresentavam sintomas físicos que não tinham nenhuma relação física. Era apenas o recalcamento retornando. Então, era a sociedade da neurose, a sociedade da repressão. E o Bauman faz uma análise em que ele diz que a nossa sociedade contemporânea, a partir do século XXI, digamos, 20, 21, final do século XX, início do XXI, não é mais uma sociedade em que talvez a repressão seja a grande vilã ou a única vilã. O que acontece na sociedade hoje é que justa para o Bauman, né, essa ideia de Bauman complementando com Freud, é que seria uma sociedade onde as permissões são excessivas e, por isso, as pessoas estão criando mais temperamento do que Freud chamaria de perversão do que o temperamento de neurótico. Então, esse perverso, que eu expliquei, é aquele que olha para a interdição e diz, eu estou vendo, mas eu rejeito, esse é o grande, digamos, a grande figura, a figura comum que existe na sociedade, agora sim, da modernidade líquida. Então, o Bauman quer dizer com isso
que a nossa sociedade não é mais uma sociedade estritamente neurótica, não é mais uma sociedade estritamente baseada nos males da repressão, nos males do recalcamento, mas sim é uma sociedade também baseada agora em males do narcisismo, nos males da perversão, porque as pessoas têm tudo à mão, têm tudo muito fácil, e com isso estabelecem vínculos. Agora é o cerne de Bauman, mas olha como é importante entender de onde isso vem. Vínculos líquidos, ou seja, vínculos fugidios, vínculos fugazes, porque são vínculos que, de uma certa maneira, estão no campo da estrutura psíquica freudiana da perversão, ou não da neurose estritamente. Isso é o diálogo entre Bauman e Freud. Para falar de Bauman pura e simplesmente, eu poderia enveredar por outro caminho, mas quando um está relacionado ao outro, essa é a ligação. Bauman começou em Freud e foi analisar a sociedade, como Freud mandou que fizesse. Analisem a sociedade contemporânea, nunca fiquem presos aqui em mim. Bauman fez isso e observou que a nossa sociedade de hoje tem como patologia, né, ou tem como sujeitos comuns, não apenas o neurótico, mas também o perverso, o narcisista, cujos vínculos são líquidos. Então, daí é que está o conceito de liquidez, de modernidade líquida em Bauman. É isso. Marcelo, você mencionou, então, tratou do Bauman. Há alguma obra específica que você sugira? Se a gente quiser perceber melhor esse vínculo entre Bauman e Freud, você tem alguma... Eu acho a modernidade do Bauman, o livro é que eu sei o título em alemão, o livro dele clássico, A Modernidade Líquida, eu acho que é um livro eu acho que eu não sou um grande, confesso, assim, a gente precisa dizer a verdade, eu não sou um grande admirador da obra do Bauman, mas eu admito que o conceito dele, essa ideia, essa percepção dele de ver que a nossa sociedade é narcisista, né, é genial. Mas eu vejo alguns problemas em autores, agora eu estou falando uma coisa de cunho totalmente pessoal, né, em autores que de certa forma, negam, né, vamos lá, a negação, né, desse digamos, mecanismo, né, social que continua sendo vivo, que é o mecanismo da repressão, entende? Então, eu só tenho um pouco de medo, eu deixo esse alerta, tá? Quando alguns autores, levados às vezes por mil razões, por mil correntes de pensamento, querem negar demais a repressão na sociedade contemporânea. E com isso mascaram, entende? Não estou dizendo que é o caso de Bauman, mas eu digo assim, nós não podemos subestimar o poder da repressão, entende? A repressão continua sendo um grande mal, não é à toa que qual é o grande mal hoje, clínico, psiquiátrico, etc., é a depressão, entende? E se nós fôssemos pensar que estamos numa sociedade de perversos, né? Uma sociedade de narcisistas ou de psicopatas, a depressão não existiria, entende? Então, as consequências da sociedade, o grande mal do século, é chamado mal do século, é a depressão, né? E o que é a depressão? É justamente, voltando a Freud, é justamente quando o sujeito não consegue satisfazer os seus desejos, né? E são desejos que, para ele, são irreprimíveis. Então, isso causa um sentimento que é muito importante na psicanálise. Lacan falava sobre isso, Freud, que é a angústia, né? Sartre, que pode ser chamada até mesmo de angústia existencial. A gente passa a se questionar por que existir. E repara que são sentimentos que não estão presentes no sujeito perverso. Percebe o que eu digo? Então, a sociedade ainda é digamos, essa primeira camada, né, de que hoje a gente pode tudo, faz tudo, etc., etc., então somos todos meio narcisistas e temos um lado narcisista muito forte. Não pode botar para segundo plano, não pode recalcar, não pode mascarar a repressão que continua existindo. Todas as formas de repressão enfim, que a psicanálise, com o seu braço cultural, com o seu braço social, com o seu braço antropológico, estuda. Então, essa ideia, eu sempre que posso, com cuidado, né? Ou seja, não estou jamais desmerecendo o Bauman, mas que as pessoas pegam, como
como pegar certos autores, às vezes não sei, que tem certos conceitos assim que ficam pop, né? E aí vai naquela onda, e aí se perde de si, e aí volta aquilo, né? O inconsciente vai te pegar como destino, inexorável. Então, esse é o alerta que eu faço, de cunho muito pessoal, aí sempre, mas sempre faço, para autores que analisam a modernidade, sabe? De forma muito antagônica a coisas do passado, como se a gente tivesse superado repressões, superado introjeções de castrações, etc, etc. Tá? Grato por essa partilha, Marcelo. Eu contemplei duas perguntas aqui da audiência, então eu vou agora, talvez até fazer uma junção de duas que eu tinha preparado. Então, eu fiquei feliz, né, com a coincidência, né? A Elizabeth Roudinesco comparece no seu livro, né? E você mencionou, né, que ela foi sua professora, inclusive, né? E eu tinha selecionado aqui um trechinho, né, que está lá mencionado no seu livro, né? A psicanalista, né? Ela afirma no livro O Inconsciente Explicado ao Meu Neto, né? Você mencionou até na sua primeira fala, né? Ela diz que, entre aspas, né? Cito, né? O inconsciente, ela diz que o consciente é nosso destino, que, aspas novamente, o destino não é mais Deus, mas a história humana, um destino no sentido grego, mas sem o oráculo que profetiza, sem os deuses. Fecho aspas. Então, ante uma afirmação como essa, bastante categórica, a minha pergunta é se professar o ateísmo é uma necessidade ao exercício da prática psicanalítica, ou melhor dizendo, ou seja, se na atualidade a teoria psicanalista ainda se mantém como uma teoria necessariamente ateísta, ou se existe dissidência que admita a crença lógico-racional na existência de Deus. E quando eu digo isso, eu estou me lembrando citando aqui a Roudinesco, né, eu estou lembrando aqui, ela cita os gregos, né, o destino, a noção de destino, né, e eu estou pensando em Anaxágoras, né, o pré-socrático do século V, né, que se referia a Deus como uma mente, né, um intelecto e uma inteligência e uma intelecção ilimitadas. Né? O que você nos diria a esse respeito? Olha, a posição freudiana, né, a posição de Freud em ser ateu, em professar o ateísmo, era uma posição que a gente não pode deixar de entender a pessoa, né? Pessoal, porque o Freud ele era de uma família judaica, uma família religiosa, professava de fato o judaísmo, mas ele enveredou por um caminho em que ele falava, ao falar das repressões sociais, ele pensou a religião como sendo mais uma dessas repressões. Então ele optou pelo ateísmo, né? De cunho subjetivo, de cunho pessoal dele, pessoa Sigmund Freud. E estratégico, por quê? Porque uma das grandes revoluções, a gente tem que entender as ciências, né, as correntes de pensamento no seu tempo, né? Uma das grandes questões que se atribuíam, por exemplo, a mulheres, as mulheres histéricas, aos sintomas das mulheres histéricas da Viena do fim do século XIX, né, como eu falei, aquele período muito castrador, vitoriano, eduardiano, Belle Époque, fin de siècle, era um fenômeno, o que se atribuía eram causas supostamente espirituais, causas, né, demoníacas, etc. Então, o Freud, quando ele rompe com isso, ele rompe para poder dar à ciência, dar à psicanálise um estatuto que não tivesse esse vínculo, né? Por exemplo, que dissesse, que atribuísse aquele comportamento, ou a certos comportamentos, por exemplo, do psicótico, exclusivamente comportamentos de cunho religioso. Então, foi essa uma das questões estratégicas, né? Não estou falando a questão pessoal do Freud, a opção dele, o inconsciente dele em ter optado pelo ateísmo, mas do ponto de vista estratégico, foi para poder criar uma ruptura epistemológica entre a psicanálise e a teologia, né? Porque os médicos daquele tempo ficavam mais ou menos envolvidos, às vezes, em características que eram do estilo teológico e não do estilo científico, do estilo filosófico. Então, por isso Freud tem uma posição, às vezes, contundente, né, em relação ao teísmo ou ao fideísmo. Né? O Freud,
por essa razão, ele prefere romper. Agora, o materialismo histórico, por exemplo, que a Roudinesco, em outras palavras, fala sobre, né, o materialismo histórico, é uma forma de pensar o mundo, né, uma cosmologia, uma cosmovisão que pertence também a algumas ciências, né, mas que não necessariamente precisa fazer parte da natureza do psicanalista. O psicanalista e a psicanálise lidam com questões, digamos, de cunho metafísico, né, para usar também a expressão aristotélica. É importante lembrar que Freud tinha como seu discípulo favorito Jung, né, a visão que Jung possuía da libido, a visão que Jung possuía da espiritualidade, que para Freud estava até o momento de Jung mais ou menos eclipsado, o Freud lutava contra isso para se impor como ciência, né? E a questão do inconsciente, porque para o Jung o inconsciente não era apenas um fenômeno individual, não havia apenas inconsciente individual, havia também o inconsciente coletivo. E a psicanálise contemporânea já admite isso. A própria Roudinesco sempre me falava isso nas aulas, falava isso comigo, me orientando. E no Inconsciente Explicado ao Seu Neto, ela fala do inconsciente coletivo. Há um momento em que ela fala, nós temos o inconsciente, quando ela fala dos sonhos. Então, as ideias, é isso que é interessante. Freud é maleável às ideias que são novas, que são oriundas dos tempos que vão chegando, né? Por exemplo, um psicanalista tem digamos, um código de ética, né, muito restrito, muito rigoroso. Mas um psicanalista, por exemplo, não fugiria nada da sua ética se ele sugerisse a um paciente que continuasse fazendo a psicanálise, claro, até o tempo em que ele vai ter alta. O mindfulness não tem problema em que você insira na psicanálise certos elementos. Existem pontos, por exemplo, que nós estudamos da própria teoria transdisciplinar, né? Bazarab Nicolescu, um físico, tem o Manifesto da Transdisciplinaridade, em que ele fala da holologia e holopraxis, ele fala que nós sejamos seres inteiros, e justamente tem a ver com as três ecologias, sermos seres dentro de nós mesmos, subjetivo, simbólico, dentro da sociedade, dentro da natureza, né? Freud era um leitor de um dos maiores filósofos de todos os tempos, assim, que eu considero que é Baruch Spinoza. E Deus, para Spinoza, era também a natureza, era Deus sive natura, né? Também era o leitor, era o filósofo favorito de Einstein. Quando Einstein fala em Deus, ele fala nesse Deus de Spinoza. Então, Freud, no fim da sua vida, apontou para questões... porque Freud é daquelas pessoas que vivem muito, mas vivem pouco, sabe? Que deveria estar vivo até hoje escrevendo. Ele apontou para que... Ele chamou, por exemplo, ele tem um sintagma que eu acho de uma beleza, que é o sentimento oceânico. Ele admitiu, nós temos um sentimento oceânico. E ele até ele retorna a Leonardo da Vinci, que era um homem tão brilhante e que ele diz, era um homem que possuía esse sentimento oceânico. Ou seja, esse sentimento que busca a transcendência, a imanência, que busca a espiritualidade. Então, eu falava do Manifesto da Transdisciplinaridade, que eu acho importante que a gente conheça. Uma outra coisa, eu falei de meditação, né, para o transtorno de ansiedade. Eu não consigo viver sem meditação, por exemplo, pratico todo diariamente, e não é de cunho religioso, percebe? É uma meditação que é apenas o mindfulness, a atenção plena, voltar-se para dentro de si. A Roudinesco foi quem me estimulou a fazer isso. Ela falou, para conhecer o seu inconsciente é preciso voltar para si mesmo, ou seja, ir para aquilo que o Jung chamou do seu tipo psicológico de introversão, né? O Eusébio, de Robert Schumann, é para dentro de si próprio. Então, é preciso fazer isso. Existem estudos interessantíssimos do Marshall, por exemplo, sobre comunicação não violenta ou comunicação assertiva, que é importante. Porque o que é a comunicação não assertiva e o que ela tem a ver com a psicanálise? Ela tem a ver o seguinte, muito da psicanálise, muito do que a psicanálise aponta é que aquilo que nós guardamos, ou seja, recalcamos, retorna em nós como um sintoma maléfico. É o sintoma maléfico que retorna porque nós recalcamos. E a maioria, ou quase 100% das coisas que nós recalcamos, nós fazemos por intermédio da palavra. Nós não falamos o que deveria ser dito. Então, o conhecimento, a calibragem com a comunicação assertiva, ou seja, você falar aquilo que é preciso, vai poupar sofrimentos psíquicos futuros, vindouros, entende? Então, são campos novos
O próprio campo, agora eu vou citar o Bauman, a ideia de que hoje nós não nos movimentamos apenas pela repressão, mas também pela liberalidade excessiva, ou seja, estamos criando narcisistas, todos esses são campos que me parecem extremamente importantes de conversarem com a psicanálise. Mas aí eu, como psicanalista freudiano, vejo que, desde que nós não percamos de vista, né, a ideia de que nós somos seres, essa é a grande questão do ser humano. Eu volto lá ao princípio de tudo que eu falava de Wittgenstein, Ferdinand de Saussure, esses grandes estudiosos da linguagem. Nós somos seres da linguagem, né? No princípio era o verbo, é isso. Nós somos seres da linguagem. A linguagem é o que nos torna impuros e o que nos torna puros. É através da linguagem que nós atravessamos aí os desertos, né? E é a partir da linguagem que nós temos que lidar com isso que o Freud chamou de sentimento oceânico. É nessa esfera que eu ponho a ideia da metafísica, ou a ideia da presença de Deus, com a ideia da psicanálise, sem sair da psicanálise. É a palavra, né? É como a palavra, como a linguagem é capaz de lidar com isso aí que o Freud chamou de sentimento oceânico, que ele não chamou de Deus, né? Platão chamava de logos, né? Enfim, ou seja, era um monoteísta, digamos assim. Tales de Mileto antes dizia todas as coisas estão repletas de Deus, então ele via Deus em tudo, nós todos somos deuses, né? Então a metafísica na experiência humana não é alguma coisa que deva ser rechaçada, que deva ser considerada enfim, frivolidade ou imaturidade ou banalidade, não, porque a metafísica é constituinte do fenômeno humano. A linguagem nasce da metafísica, né? A passagem do mito ao logos, que se dá com Sócrates, Platão e Aristóteles, né, é uma passagem que não erradica de jeito nenhum o mito. Então, a metafísica, o Aristóteles escreveu a física, mas escreveu a metafísica. São realidades concorrentes no ser humano. Essa ideia do homem vitruviano de Leonardo da Vinci é aquele homem biológico, pelado, sem linguagem. Aquilo é o que representa o homem vitruviano, inserido em fórmulas matemáticas. A inserção da psicanálise no campo do teísmo, no campo do fideísmo, no campo do ascetismo, no campo da metafísica, a meu ver, precisa se dar por intermédio da linguagem e do diálogo com as técnicas, com os recursos que nós temos contemporaneamente e que já são devidamente reconhecidos como eficazes para o bem-estar do ser humano. Porque é isso, a psicanálise, em última instância, é a busca pelo bem-estar. É esse ego que está esmagado por um inconsciente que quer tudo e que é insaciável, e, do outro lado, no extremo, por uma sociedade que cobra tudo e que também é insaciável na sua castração, né? E como viver, mas não apenas viver, como ter libido, né, no sentido de pulsão de vida, como ter eros dentro dessa sociedade. Freud, de uma certa maneira, limitou dizendo, talvez não seja possível. Por isso, os pós-freudianos são tão importantes, como Simone de Beauvoir. Ela fazia essa crítica, ela dizia que uma das grandes lacunas da psicanálise é que Freud não conseguiu passar do indivíduo para o coletivo. Isso não é verdade. Mas a crítica é importante, porque ela nos obriga a procurarmos na psicanálise, sabe? Quando é feita uma crítica, mesmo quando ela não é verdadeira, ela nos obriga a irmos lá e botar, porque aquilo fica como um martelo, um grilo, sabe? Criciano ao nosso lado, então a gente vai naquilo. Então, realmente, como passar do individual, como fazer essa equação do individual para o coletivo e ser feliz, e ter bem-estar, né? A grande proposta terapêutica da psicanálise é essa. A psicanálise não cura, não existe cura na psicanálise nesse sentido. Porque curar é como você pegar um queijo, curar e acabou. O queijo está curado, né? Aquela coisa que o queijo está duro, agora está pronto para ser comido. Não é isso. A psicanálise faz com que nós, ao reconhecermos fragmentos acessíveis do nosso inconsciente, não sejamos mais escravos desse inconsciente, né? E isso, para terminar, eu falo, isso está nas moderníssimas teorias da linguagem, análise do discurso, pragmática, é assim que a gente entende, né? O Dizer e o Dito, de Oswald de Croix, por exemplo, é uma análise profunda de Freud sobre o discurso, né? Quando a gente fala na escola de Oxford, com Paul Grice, quando a gente fala em Levinson,
quando a gente fala, enfim, Austin, Searle, todos os autores da pragmática inglesa ou norte-americana, quando a gente fala de Irving Goffman, né, quando a gente fala, enfim, das sociolinguísticas, etc., a gente está falando em visões, em percepções que mostram que o texto, que a linguagem, é muito mais do que aquilo que simplesmente está sendo dito, né? Então, é isso, a psicanálise é a cura pela linguagem. E cura pela linguagem. Então, para adentrar no campo da metafísica, a psicanálise não pode abrir mão da linguagem. É essa a articulação que vai se estabelecer entre psicanálise e o campo metafísico, ou o campo, como eu falei, teísta. É isso. Que bom que você nos colocou em contato com essa perspectiva bastante ampla e me parece bastante generosa e de renovação constante da teoria. Enquanto você falava, e a partir do que você disse, eu fui me lembrando, né? Você citou, né, o logos, né, em vários conceitos, em vários contextos, né? Eu estou aqui com o Futuro de uma Ilusão, né? Foi a partir, né, de uma retomada aqui de leitura que eu propus essa pergunta. E estou aqui também com, você falou, né, mencionou o Viktor Frankl, né? Eu estou aqui com A Presença Ignorada de Deus, também que é uma obra extraordinária, né? Que retoma, né, esses temas também. E aí eu me lembro, né, que não sem razão, né, o evangelista, né, João mencionou, né? No princípio era o logos, né? No princípio era a palavra, né? E aí você situou aqui, né, a psicanálise, né, como a linguagem, a palavra sendo seu principal, né, ferramental, né? Eu agora vou contemplar aqui mais uma pergunta da audiência. A Maria de Fátima Nascimento, ela gostaria de ouvir você falar um pouco sobre o que você pensa acerca do uso da psicanálise no sistema prisional e sobre a perspectiva de prevenção da reincidência de criminosos ou ainda da prática da psicanálise com jovens infratores. Vamos lá. Eu considero que a psicanálise é uma ferramenta útil para todas as pessoas, tá? Ponto e vírgula. Desde que exista na pessoa o sofrimento psíquico, entende? Então, a psicanálise não é uma panaceia, ela não é um bálsamo miraculoso. Por que eu estou falando isso? Esse desde que, né? Essa condicional. Porque ela não vai ser aplicada, ela não vai ser aplicável, né, digamos assim, naqueles sujeitos que não possuem o sofrimento psíquico, entende? Ou seja, para se falar em quem é o público, digamos assim, quando a nossa ouvinte, a nossa participante aí nos propõe a questão, por exemplo, do público específico do sistema prisional, eu estaria lidando com um público em que essa ideia, né, do sistema prisional como um todo, para o psicanalista não é um todo, percebe? E o sistema prisional é um todo para outros campos de saber, como, por exemplo, o direito, o sistema jurídico, etc. Mas para o psicanalista isso não é um bloco, porque isso não é homogêneo. Porque dentro do que é o sistema prisional, né, ou os menores, assim também como os menores infratores, percebe? São glossemas, digamos, são campos semânticos que, pro psicanalista, eu poderia olhar isso com outros ângulos, tá? Eu, como antropólogo, olharia isso para outro lugar, eu, como linguista, ou como filólogo, enfim, cada um na sua projeção, ou na sua ideia, né? Ou na sua proposta. O sistema prisional, ou menores infratores, esses grupos, para o psicanalista, não são grupos homogêneos, percebe? Então, eu diria o seguinte: a priori, sim, a psicanálise deve ir até lá, mas vai se fazer uma separação entre quem daqueles egressos, ou, enfim, inseridos no sistema prisional, ou menores infratores, quem daqueles é ou não é passível de análise. Você sabe, Maria de Fátima, se não me engano, sim, que existe uma fase muito importante, foi bom você ter falado
esse tema para que eu falasse disso. Existe uma fase muito importante na psicanálise, que é o que a gente chama de entrevistas preliminares, né? Isso Freud salientou, assim, ad infinito, o Jung também, e o Lacan, assim, profundamente. O que são entrevistas preliminares? As entrevistas preliminares são aquele momento, né, aqueles momentos em que o suposto saber, o sujeito suposto saber, para usar a terminologia do Lacan, né, que é o terapeuta, e o paciente, ou o analisando, sim, o possível analisando, eles vão se encontrar no setting psicanalítico, né, seja onde for, pode ser na prisão, mas tem que ter aquele lugar para isso, e a partir de diálogos que o psicanalista vai saber conduzir, o psicanalista vai saber se ele é uma pessoa que é passível ou não de análise, porque existem sujeitos, existem determinados comportamentos ou determinadas cognições que não são passíveis de análise. Eu acho muito honesto falar isso, sabe? Então, sujeitos desviantes, né, digamos, dissidentes da legalidade, podem ser, por exemplo, por questões que estão no campo do que na psicanálise a gente chamaria a perversão patológica, que seria o psicopata. Essa pessoa não é passível, por exemplo, de psicanálise, percebe? Talvez a psicanálise ajude, porque a psicanálise precisaria levar essa pessoa para aquilo que eu falei, da Rudinesco, de voltar-se para dentro de si mesma e de encontrar dentro do seu inconsciente alguma coisa em que ela perceba que ela está causando dor a outra pessoa, que ela causou e que ela causa, e que ela talvez continue causando dor a pessoas. Se ela não percebe isso, a psicanálise não vai ser capaz de oferecer muita ajuda, percebe? A psicanálise tem suas limitações, e eu diria que essa é a grande limitação da psicanálise. Essa é a grande importância das entrevistas preliminares. É você saber quem é e quem não é passível de psicanálise. Pessoas que não apresentam sofrimento psíquico, ou que também, aí é um outro nível, pessoas que recalcaram de tal maneira o sofrimento que chegam com uma das defesas do ego, que a gente chama de racionalismo, né, ou justificativo, ou sublimação, etc., chegam dizendo, não, eu não tenho problema, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Essa pessoa, cabe ao psicanalista observar nas entrevistas, eu falo no plural, entrevistas preliminares, porque não é um dia, não é um encontro, encontrei, pronto, já vi, assim, não. Às vezes 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, para você ir mapeando aquela pessoa. E você diz, podemos começar a terapia. Porque a pessoa pode dizer, por exemplo, eu não tenho nenhum sofrimento, eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nada que me aflija, eu não tenho nenhum tipo de angústia, eu não tenho nenhum tipo de ansiedade. Tudo bem, é aquela história, né? A grande questão do psicanalista, do linguista, que nos iguala nesse aspecto aí. Eu, como psicanalista e linguista, sou igualado nisso. A linguagem não é necessariamente a verdade, né? Aquilo que a gente fala é o verbo, né? O que nós falamos, o logos, é às vezes um disfarce da verdade. Então, dentro do sistema prisional, dentro dos menores infratores, as pessoas que não estejam ainda em contato com o sofrimento, percebe? Então, a psicanálise é, de um certo sentido, uma ciência da personalidade, beleza, mas é também uma ciência do sofrimento, porque o objetivo, a proposta, agora no ponto de vista terapêutico estrito da psicanálise, é olhar para o sofrimento. E o sofrimento não é apenas o sofrimento que existe em mim, é o sofrimento que eu ocasiono no outro, né? Não é à toa que o Lacan, quando ele pegou a obra de Freud e olhando para a crítica da Simone de Beauvoir, passar do individual para o coletivo, o Lacan falou realmente o outro, ele criou 2 outros, outro minúsculo e outro maiúsculo, né? Que inclusive pode ser, em alguns contextos, chamado de Deus, né? O definitivamente outro, ou alguma coisa do tipo. Muito importante, o sentimento de alteridade, de empatia na psicanálise é fundamental. Então, uma pessoa que não possua isso, e às vezes ela não possui por uma questão patológica. A gente sabe que, eu não vou adentrar profundamente na medicina, é óbvio, não sou psiquiatra, mas uma questão da psicopatia é que ela tem algumas vezes, ou sempre, eu não sei, tá? Vou deixar isso para os psiquiatras, causas orgânicas, causas físicas, causas fisiológicas, né? O não sentir o sofrimento no outro é, às vezes, de natureza fisiológica, de natureza física. E quando não há alteridade, quando não há o sentimento do outro numa pessoa,
ela, a princípio, ainda não está pronta. Eu digo ainda não está porque ela pode vir a estar, mas ela ainda não está pronta para a psicanálise. A psicanálise precisa ter esse crivo. O psicanalista sério precisa ter esse crivo. Ele não pode aceitar qualquer pessoa, ele tem que conversar no começo e ir sentindo essas características e outras, que são as características do que torna possível, né, o paranalítico. E uma outra coisa, também muito importante nessa sua pergunta, o psicanalista, eu acho que é alguém que pelo menos aprendeu que se violentar é a pior coisa que existe no mundo, né? Ou seja, engolir recalcamentos. Então, nas entrevistas preliminares, se o psicanalista encontra com uma pessoa, um possível paciente, em relação ao qual ele diverge muito em questões filosóficas, religiosas, morais, ele pode não aceitar. Ele não precisa dizer a causa, mas ele pode dizer: eu não aceito. A psicanálise, não vamos estabelecer o contrato. O contrato que a gente chama psicanalítico não é contrato de papel, nem contrato de dinheiro, porque a psicanálise pode até não ser paga. Eu próprio participo de um projeto que se chama Escuta Cuidadora, em que eu sou psicanalista de pessoas que não podem pagar, mas que chegam a nós através de um crivo. E nós estabelecemos um contrato psicanalítico. Estabelecer o contrato psicanalítico também passa por isso. O psicanalista precisa se sentir, ele, apto para lidar com aquilo. Porque se a pessoa trouxer para ele, por exemplo, uma questão que ele não resolveu nele, como é que ele vai lidar com o outro, uma coisa que ele ainda não resolveu nele, percebe? Então, toda essa honestidade, eu gosto muito da frase do Jung. Eu gosto muito do Jung, na verdade. Eu gosto muito de todos os que estiveram ali ao redor de Freud. O Jung diz: conheçam todas as teorias, saibam todas as técnicas, mas lembrem-se que você, terapeuta, é uma alma diante de outra alma. É só isso, a gente é isso. Nós somos, a terapia é uma alma diante de outra alma. Então, a gente tem que ter a hombridade, a gente tem que ter a honestidade, a ética, de reconhecer que, em determinados casos, eu não posso lidar com aquele caso, eu não tenho aquilo resolvido em mim, ou eu não aceito aquele tipo de conduta na pessoa, né? São limitações. Então, é isso, né? Quando a pessoa vai, por exemplo, um psicanalista vai para o sistema prisional, todos esses aspectos e muitos outros precisam ser levados em consideração. Aquela pessoa tem a alteridade, já desenvolveu a alteridade, a empatia, ela sabe do sofrimento, porque essa é passível de ser analisada, de passar pela terapia psicanalítica. Ou, agora, olhando para mim como terapeuta, eu tenho capacidade, eu tenho repertório, eu tenho resolução própria para lidar com aquilo. Eu posso, como psicanalista, ir lá e, de repente, lidar com uma pessoa cujo crime, entende? Eu não consigo engolir, e não devo engolir, porque eu estaria recalcando, eu estaria fazendo em mim um ato de violência. Então, são aspectos muito complexos. A psicanálise precisa de toda essa... Por isso a psicanálise é também meta-psicanálise, é preciso discutir. Por isso é preciso que nós, psicanalistas, estejamos sempre entre os pares, estejamos sempre com supervisores, porque a gente precisa discutir, a gente precisa conversar, a gente precisa colocar as nossas questões sobre determinados pacientes, claro, sempre guardando o paciente, que não pode ser revelado, né? Sempre guardando a integridade da pessoa, guardando, né, enfim, o nome dessa pessoa vai ser oculto, mas a gente precisa discutir isso. A psicanálise é um exercício muito profundo e o psicanalista precisa estar junto daquele paciente. Então, se ele não está pronto, ele não pode ir. Agora, quem está, vai. É isso. Cada pessoa tem a sua própria limitação e a psicanálise tem também as suas limitações, que as pessoas precisam chegar até ela, né? Não é necessariamente a psicanálise que vai. Então, essa ideia de colocar a psicanálise dentro de um sistema, ou assim, como se for uma coisa obrigatória, talvez não funcione, né? A questão é que talvez vá fazer... talvez trazer problemas e trazer, enfim, irresoluções que eu considero muito, muito sérias.
Marcelo, eu vejo que foi bastante acertado aqui contemplar, né, a participação da audiência. Muito grato, Maria de Fátima, por essa proposta. Permitiu que o Marcelo tratasse de alguns temas que são importantes nesse contexto que nós estamos falando, no contexto de uma instituição, né, relacionada, né, que tem conexões com o sistema prisional, né, uma instituição do âmbito do direito, né, um tribunal, um Museu da Justiça. Então, foi muito bom ouvir o Marcelo falar sobre isso. Eu queria dizer que, Marcelo, assim, é um grande prazer ouvi-lo, é um aprendizado, tenho certeza de que essa sensação que todos estão experimentando aqui. Queria te informar que nós tivemos aqui uma audiência de em torno de 120 pessoas, estamos próximos aqui já de finalizar o evento, né, com mais de 100 pessoas ainda nos acompanhando. São várias as perguntas. Depois, se você quiser dar uma olhadinha nas perguntas ou fazer algum comentário, foram várias as participações aqui por escrito. Eu peço perdão por a gente não poder, por uma questão do tempo mesmo, né, contemplar cada uma das perguntas feitas. Eu queria informar para vocês que o Marcelo ele está com uma distância, não, é uma diferença de 5 horas de fuso horário, então ele está falando conosco aqui, conversando conosco, né, com esse entusiasmo, né, com essa paixão, né, com essa vitalidade, né, e esse brilho, né, na fala, né, no olhar, conversando conosco aqui, lá para ele já são em torno de 11 horas, né, 23 horas. Então, assim, é bastante generosidade, disponibilidade, é uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que nos acompanharam, todos vocês que nos acompanharam até agora, e eu vou finalizar, Marcelo, pedindo para que você, contemplando uma das únicas, né, um dos temas que a gente ia tocar aqui, né, e aí podem ser as suas palavras finais, né, que você nos fale um pouco, né, sobre a sua perspectiva, quanto ao futuro, né, as perspectivas dessa teoria, dessa prática, né, para as próximas décadas, né, para esse mais um século, né, de existência da psicanálise, quais são as suas perspectivas, né? E agradeço já aqui, já vou me despedindo e agradeço aqui a presença e a participação de cada um de vocês e muito grato, Marcelo, por ter estado conosco, por nos atender, né, e compartilhar esse momento de reflexão conosco. Olha, o futuro me parece ser aquilo que foi prescrito, né? Como eu falei, uma das raríssimas prescrições feitas pelo Freud, né? A psicanálise foi feita para a sociedade, não a sociedade foi feita para a psicanálise, né? Isso significa que é preciso estar atento aos sinais, né? É preciso observar assim, de uma forma, com uma curiosidade. Eu acho isso fundamental na psicanálise, eu acho isso fundamental no psicanalista. Lacan lembrava muito isso, né? Freud, quando cunhou o conceito de psicanálise selvagem, e Lacan, baseado nisso, né, criou o conceito de sujeito suposto saber, que o psicanalista nunca pode achar que está pronto, nunca pode achar que está formado, né? Lacan dizia, existe uma frase atribuída do Lacan de língua francesa, vou tentar lembrar do francês, já vou traduzindo. O psicanalista informa, deforma, reforma, mas nunca se forma. Lacan tinha uma frase mais ou menos assim: a gente não se forma, sabe? Eu acho que o futuro da psicanálise precisa passar por esse pressuposto, entende? Sem isso, a psicanálise, a coisa da cura, por isso eu digo a cura, eu comparo com queijo, né? Eu e os colegas de outras instituições, a minha psicanalista, eu quero dizer que, como experiência pessoal, eu faço psicanálise desde o ano 2000. Então, tudo que eu falei aqui, vocês vão falar, meu Deus, eu estou falando com um louco, ele faz psicanálise há 23 anos. Faço, já tive alta, minha psicanalista Leila Heffer Salit não me dá alta, quer dizer, me deu alta, mas não me dá alta, não. Pelo contrário, ela me deu, não me cobra mais, porque ela diz hoje que nós somos 2 colegas, então ela me supervisiona e eu supervisiono a ela. Ou seja, ela, de uma certa forma, também está falando comigo, mas eu não abro mão, porque o psicanalista precisa ter sempre essa curiosidade infantil, sabe? Infantil no excelente sentido da palavra, ou seja, aquele ser criança, querer saber das coisas, ou seja, olhar para o mundo o tempo todo com o olhar do espanto, com o olhar do encanto, né? Isso é fundamental no psicanalista. Eu vejo que o futuro da psicanálise precisa passar por esse tipo de pensamento ético nos psicanalistas. E se o psicanalista se identifica com o sujeito suposto saber que o Lacan, né, apontou, acusou, então ele alcançou aí a pulsão de morte e acabou
o momento dele. Então, eu vejo que a psicanálise vai continuar, a psicanálise é essencial para a sociedade, porque a psicanálise é essa ciência também, né? Ciência no sentido de consciência, tá? Não é no sentido de, voltando de Naturwissenschaften ou de Geisteswissenschaften, não. Ciência de consciência. A psicanálise é essa consciência do ser subjetivo, do sujeito e da coletividade. E quando eu te pergunto, eu poderia terminar com uma ironia socrática, ou seja, terminar com uma pergunta. Quando é que a equação entre sujeito e sociedade vai deixar de ser uma questão para nós seres humanos? Essa é a pergunta. Enquanto essa pergunta for válida, a psicanálise vai ter futuro. Termino com a pergunta. Quando é que nós vamos deixar de ter uma questão premente e pungente que equaciona nós como pessoas sujeitos e nós como pessoas da coletividade? Quando isso deixar de acontecer, a psicanálise vai deixar de ter seu lugar. Mas enquanto for um descompasso, um ritmo diferente entre sujeito e coletividade, e houver a curiosidade honesta, sincera, do psicanalista em ver qual é o descompasso do momento, não é só dizer existe um descompasso. Qual é? Quais são? Enquanto houver isso, vai haver psicanálise. Quando essa pergunta for respondida, não tem mais problema, não existe mais nenhum tipo de conflito, de descompasso, então a psicanálise acabou. Mas enquanto houver, a psicanálise está aí viva, curiosa, com o olhar infantil, aquele olhar que não sabe, aquele olhar, mais uma vez, socrático, tudo que sei é que nada sei. Enquanto isso houver, a psicanálise vai existir. Eu acho que é isso. Mais uma vez, muito grato, Marcelo. Foi um prazer conversarmos, nos encontrarmos aqui e compartilharmos essas 2 últimas horas aqui juntos. Uma boa noite a todos, uma boa noite, Marcelo. Uma alegria esse reencontro. Que bom, né, que nessa espécie de aniversário, né, de 2 anos desse programa, você está conosco aqui novamente. Então, a minha gratidão, e nossa gratidão a você por essa possibilidade. Eu que agradeço, Lemos. Estou sempre à disposição. A você, a equipe, Sara, Isadora, que estão aí nos nossos bastidores, foram muito úteis, me ajudaram no teste. Todos vocês, todas as pessoas que estão aqui participando, agradeço muito por estarem atentos e atentas, por quererem, né, entrar nessa aventura. E a psicanálise é uma aventura, né? O ser humano é uma aventura, né? Para onde vamos, de onde viemos, é uma aventura. Então, agradeço muito poder compartilhar com muita sinceridade aqui os pontos que me tocam. Eu acho que, na verdade, é isso. Tá? Muito obrigado, Leandro, pelo convite. Mais uma vez, estou sempre à disposição. Muito grato. Um abraço, meu caro. Um abraço.